Já alguma vez parou para pensar no seu sofá? Naquele lugar macio e convidativo que o espera no final de um dia longo? É o seu trono, o seu refúgio, o lugar onde vê as notícias, as suas novelas favoritas, onde lê o jornal ou simplesmente descansa os olhos. Mas e se eu lhe dissesse que esse mesmo oásis de conforto pode ser, secretamente, o seu maior inimigo? E se esse hábito diário, essa recompensa merecida de se sentar no sofá por horas a fio, estivesse silenciosamente a encurtar a sua vida, a roubar-lhe a vitalidade, um dia de cada vez? É uma realidade dolorosa de se encarar. Talvez já tenha sentido os seus sussurros, aquela rigidez matinal que demora um pouco mais a passar, a dificuldade em se levantar da cadeira sem ter de se apoiar com as mãos, a falta de fôlego depois de subir um pequeno lanço de escadas. Culpamos a idade. Dizemos que são coisas da velhice. Mas a verdade é que uma grande parte dessa perda de força e energia não vem da idade em si, mas sim da imobilidade. O segredo que ninguém nos conta é que o corpo humano, especialmente depois dos 60, entra num estado de use-o ou perca-o a uma velocidade alarmante. E o sofá é o mestre de nos convencer a perdê-lo. Neste vídeo, vamos desvendar por que motivo ficar sentado é tão perigoso e, mais importante, vamos descobrir 5 hábitos incrivelmente simples para combater este ladrão silencioso, sem precisar de ir ao ginásio ou fazer exercícios complicados. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo tão natural e poderoso que se vai perguntar como é que se esqueceu de o fazer. Vamos começar por desvendar o primeiro e talvez o mais traiçoeiro segredo que o seu sofá lhe esconde: a morte silenciosa dos seus músculos. Quando ouvimos a palavra músculos, a nossa mente talvez viaje para imagens de jovens no ginásio a levantar pesos. Mas a verdade é que, para quem tem mais de 60 anos, os músculos não são uma questão de vaidade. São uma questão de sobrevivência e de independência. Pense nos seus músculos como a sua conta poupança para a saúde. Durante a juventude fazemos depósitos quase sem querer, apenas por vivermos uma vida mais ativa. Mas depois de uma certa idade, se não fizermos depósitos ativos e conscientes, o corpo começa a fazer levantamentos diários. Este processo tem um nome: sarcopenia, que é basicamente a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. E o hábito de ficar sentado no sofá durante horas acelera este processo de uma forma dramática. Cada hora que passa imóvel é como dar autorização ao seu corpo para retirar mais um pouco da sua poupança de saúde. Por que isto é tão perigoso? Porque os músculos das suas pernas e do seu tronco são os pilares da sua independência. São eles que lhe permitem levantar-se da cama de manhã, ir à casa de banho sozinho, carregar os sacos das compras ou pegar num neto ao colo. Quando estes músculos enfraquecem, o simples ato de se levantar de uma cadeira torna-se um desafio. Primeiro, precisa de um pequeno empurrão com as mãos. Depois, precisa de balançar o corpo para a frente para ganhar impulso. Um dia, sem se aperceber, o seu mundo começa a encolher. Evita ir àquele café com um degrau alto à entrada. Deixa de visitar o amigo que mora no 2º andar sem elevador. Começa a ter medo de tropeçar num tapete. Este medo não é imaginário. A principal causa de quedas em idosos é a fraqueza muscular nas pernas. Uma queda nesta fase da vida pode ser o gatilho para uma cascata de problemas de saúde que lhe roubam a autonomia para sempre. A história do Sr. Joaquim, um vizinho meu, é um exemplo perfeito. Reformado, passava as tardes a ver os seus programas de desporto. O seu mundo era a distância entre o sofá e o frigorífico. Começou a queixar-se de que as pernas já não eram as mesmas. Um dia,
Ao levantar-se para atender o telefone, a perna falhou. Tropeçou, caiu e partiu a anca. A cirurgia correu bem, mas a recuperação foi longa e difícil. Nunca mais recuperou a confiança para andar sozinho na rua. O seu mundo, que já era pequeno, ficou confinado às 4 paredes de sua casa. Tudo porque os músculos que o deviam ter amparado tinham desaparecido lentamente, sem que ele desse conta, no conforto do seu sofá. Então, qual é o primeiro passo para combater isto? A solução é mais simples do que imagina e não envolve comprar equipamentos de ginástica caros. Vamos chamar-lhe o desafio do intervalo. É algo que pode começar a fazer hoje mesmo. A regra é simples. Nunca fique sentado por mais de 30 minutos seguidos. Se estiver a ver televisão, o intervalo dos anúncios é o seu sinal. É o seu alarme pessoal para a ação. Quando os anúncios começarem, em vez de pegar no telemóvel ou mudar de canal, levante-se. Apenas o ato de se levantar e sentar já é um exercício poderoso. Mas podemos ir mais longe. Levante-se e marche no lugar até o seu programa recomeçar. Levante os joelhos um pouco mais alto do que o normal. Sinta os músculos da coxa a trabalhar. Balance os braços suavemente. Isto não só ativa os músculos, como também bombeia o sangue de volta das pernas para o coração, melhorando a circulação. Se se sentir mais confiante, use o próprio sofá como ferramenta. Fique de pé, em frente ao sofá, e depois, muito lentamente, finja que se vai sentar. Baixe o corpo devagar, controlando o movimento. E assim que sentir o sofá, levante-se novamente sem se sentar por completo. Faça isto 5 ou 6 vezes. Este movimento, conhecido como agachamento na cadeira, fortalece diretamente os quadríceps e os glúteos, os músculos exatos de que precisa para se levantar, subir escadas e manter o equilíbrio. Pode parecer pouco, mas pense nisto. Se vir 2 horas de televisão por dia e fizer isto em cada intervalo, no final do dia terá feito dezenas de mini-exercícios que somados fazem uma diferença brutal. Está a enviar uma mensagem clara ao seu corpo. Atenção, eu ainda preciso destes músculos. Não os descarte. Está a fazer pequenos depósitos na sua conta poupança de saúde, garantindo que terá fundos disponíveis quando mais precisar. Este pequeno hábito quebra o feitiço da imobilidade. Transforma um tempo passivo num tempo ativo de recuperação e fortalecimento. É o primeiro e mais crucial passo para reclamar a sua força e garantir que o seu sofá continua a ser um lugar de descanso, e não uma armadilha para a sua independência. Agora que entendemos como podemos despertar os nossos músculos adormecidos, vamos mergulhar noutro perigo invisível que se instala quando passamos demasiado tempo sentados. A estagnação do nosso sistema circulatório e a rigidez das nossas articulações. Imagine o seu corpo como um jardim bem cuidado. Para que as plantas cresçam saudáveis e fortes, a água precisa de circular, de chegar a todas as raízes, levando nutrientes e limpando os resíduos. O nosso sistema circulatório, o nosso sangue, é a água desse jardim. Quando nos movemos, o nosso coração bombeia o sangue, mas são as contrações dos músculos, especialmente os das pernas, que ajudam a empurrar o sangue de volta para cima, contra a força da gravidade. Quando fica sentado por horas, este mecanismo de segunda bomba para. As suas pernas ficam imóveis e o sangue começa a acumular-se nos membros inferiores. É como se criasse uma pequena barragem no rio do seu corpo. A água fica parada, estagnada. É por isso que, no final do dia, pode sentir os pés e os tornozelos inchados, uma sensação de peso e cansaço nas pernas. A longo prazo, esta circulação deficiente pode contribuir para problemas mais sérios, como varizes
e até mesmo o risco de coágulos sanguíneos. Mas não é só o sangue que fica estagnado. As nossas articulações, como os joelhos, as ancas e a coluna, também sofrem imenso. Pense nas articulações como as dobradiças de uma porta. Se nunca abrir ou fechar essa porta, o que acontece às dobradiças? Ganham ferrugem, ficam presas e ruidosas. As nossas articulações precisam de movimento para se manterem lubrificadas e saudáveis. O líquido que as lubrifica, chamado líquido sinovial, só circula quando a articulação se move. Ficar sentado na mesma posição por muito tempo priva as suas articulações deste óleo essencial. O resultado? Rigidez, dor e aquela sensação de que está enferrujado quando finalmente se levanta. O seu corpo começa a ranger. Então, como podemos manter o rio a fluir e as dobradiças oleadas sem ter de fazer grandes mudanças na nossa rotina? O segundo hábito é subtil, mas incrivelmente eficaz. Chamo-lhe a hidratação em movimento. A regra é a seguinte: nunca mais mantenha um copo ou uma garrafa de água ao lado do sofá. Em vez disso, mantenha o seu copo na cozinha. Cada vez que tiver sede, terá um motivo natural e inquestionável para se levantar, caminhar até a cozinha, beber um copo de água e voltar. Este truque simples é genial por várias razões. Primeiro, força-o a quebrar o ciclo de estar sentado de forma regular e natural ao longo do dia. Não é um exercício que tem de se lembrar de fazer. É uma resposta a uma necessidade básica do corpo. Segundo, incentiva-o a beber mais água. Manter-se hidratado é absolutamente crucial, especialmente à medida que envelhecemos. A desidratação pode causar dores de cabeça, fadiga, confusão mental e contribui para a rigidez das articulações. Ao ter de se levantar para ir buscar água, é mais provável que beba o suficiente. E terceiro, estes pequenos passeios até a cozinha servem como mini-pausas de movimento que reativam a bomba muscular das suas pernas, empurrando o sangue estagnado para cima e lubrificando as articulações dos joelhos e das ancas. Mas há outro inimigo silencioso que a imobilidade alimenta: o nevoeiro cerebral. Já sentiu aqueles momentos em que as palavras parecem fugir? Em que lhe custa concentrar-se ou tomar uma decisão simples? Muitas vezes, atribuímos isto ao cansaço ou à idade. Mas a falta de movimento físico tem um impacto direto na clareza mental. O nosso cérebro, apesar de ser uma pequena parte do nosso peso corporal, consome cerca de 20% do oxigênio e das calorias do corpo. Ele precisa de um fluxo sanguíneo rico e constante para funcionar bem. Quando estamos sentados por muito tempo, o fluxo sanguíneo para o cérebro diminui. Menos sangue significa menos oxigênio e menos nutrientes para as nossas células cerebrais. É como tentar fazer uma fogueira com lenha úmida. Simplesmente não funciona bem. Além disso, o movimento físico estimula a produção de uma substância milagrosa chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. Pense no BDNF como um fertilizante para o seu cérebro. Ajuda a criar novas ligações entre os neurônios, melhora a memória e protege o cérebro contra o envelhecimento. Ficar sentado no sofá é como deixar o seu cérebro passar fome deste fertilizante essencial. É por isso que o nosso terceiro hábito se chama o passeio do pensamento. A próxima vez que estiver a tentar resolver um problema, a planear a lista de compras, a decidir o que fazer para o jantar, ou simplesmente a sentir-se preocupado com algo, resista à tentação de se sentar para pensar. Em vez disso, levante-se e caminhe. Não precisa de sair de casa. Caminhe pela sala de estar, vá até a varanda, dê uma volta ao redor da mesa da cozinha. O simples ato de colocar o corpo em movimento enquanto a mente trabalha pode fazer maravilhas.
A mudança de cenário, por mais pequena que seja, e o aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro podem desbloquear novas ideias e trazer clareza. Associe o ato de pensar com o ato de se mover. Se o telefone tocar, levante-se e caminhe pela casa enquanto fala. Se estiver a tentar lembrar-se do nome de um ator, dê uns passos enquanto puxa pela memória. Este hábito não só combate o nevoeiro cerebral, como também reconecta a mente e o corpo, lembrando-os de que foram feitos para trabalhar em conjunto. Estes pequenos hábitos, a hidratação em movimento e o passeio do pensamento, não parecem exercício. Não exigem roupa especial nem o deixam a suar. Mas são intervenções estratégicas e poderosas contra a estagnação física e mental que o sofá promove. Estão a reintroduzir o movimento na sua vida da forma mais natural possível, transformando tarefas cotidianas em oportunidades para rejuvenescer o corpo e a mente. Estes pequenos truques que discutimos podem parecer insignificantes, mas estão, na verdade, a reconstruir a sua relação com o movimento diário. E agora vamos abordar algo que nos afeta a todos de forma profunda, muitas vezes sem nos darmos conta: a nossa postura e a nossa respiração. Pense na forma como se senta num sofá macio. No início, pode até sentar-se direito, mas, passados alguns minutos, a gravidade e o conforto vencem. Os seus ombros descaem para a frente, as costas arredondam, a cabeça projeta-se para a frente para continuar a ver a televisão. O seu corpo assume uma forma de C. Agora imagine manter esta posição por 2, 3, 4 horas por dia, todos os dias. Esta postura não afeta apenas a sua aparência, fazendo-o parecer mais velho e curvado. Ela tem consequências físicas graves. Esta posição curvada comprime toda a sua caixa torácica. Os seus pulmões, que deveriam ter espaço para se expandirem totalmente, ficam apertados, esmagados. O diafragma, o grande músculo por baixo dos pulmões, que é o principal motor da respiração, não consegue descer completamente. O resultado disto é que começa a respirar de forma superficial, usando apenas a parte superior do peito. São respirações curtas e rápidas que trazem muito menos oxigênio para o corpo. Menos oxigênio no sangue significa menos energia para todas as células do seu corpo, do cérebro aos músculos dos pés. Já alguma vez se sentiu exausto mesmo sem ter feito nada de especial durante o dia? A sua respiração superficial, causada por uma má postura de estar sentado, pode ser uma das principais culpadas. É um ciclo vicioso terrível. Sente-se cansado, por isso senta-se mais no sofá para descansar. Ao sentar-se mais, a sua postura piora e a sua respiração torna-se mais superficial, o que o deixa ainda mais cansado. Além disso, este tipo de respiração está diretamente ligado a sentimentos de ansiedade e estresse. Uma respiração calma e profunda envia um sinal ao cérebro para relaxar. Uma respiração curta e ofegante faz o oposto, mantendo o seu sistema nervoso num estado de alerta constante. Então, como podemos quebrar este ciclo e reabrir o nosso corpo? Isto leva-nos ao nosso último e talvez mais importante hábito, a dica surpreendente que prometi no início. É algo que os animais fazem instintivamente, mas que nós, humanos, nos esquecemos de fazer. Chamo-lhe o alongamento do gato satisfeito. Pense num gato ou num cão. Qual é a primeira coisa que eles fazem depois de acordarem de uma sesta, por mais curta que seja? Eles espreguiçam-se. Um espreguiçar longo, profundo e luxuoso. Eles esticam as patas da frente, arqueiam as costas, abrem o corpo todo. É um reinício, um reset completo do sistema. Nós precisamos de recuperar este instinto. Assim, o hábito é este. Cada vez que se levantar do sofá, antes de fazer qualquer outra coisa,
Antes de ir à cozinha ou atender à porta, pare por um momento e espreguice-se. Levante os braços bem alto em direção ao teto, como se estivesse a tentar tocar-lhe. Sinta o alongamento ao longo dos lados do seu corpo. Entrelace os dedos e vire as palmas das mãos para cima. Enquanto levanta os braços, inspire profundamente pelo nariz, tentando encher a barriga de ar, não apenas o peito. Sinta o seu peito a abrir-se, as suas costelas a expandirem-se. Depois, ao baixar os braços, expire lentamente pela boca, soltando todo o ar. Pode até fazer um pequeno som de alívio, um ah. Faça isto 2 ou 3 vezes. Se quiser, pode adicionar um pequeno arco para trás, abrindo ainda mais o peito, ou inclinar-se suavemente para cada lado. Este ato, que não leva mais de 20 segundos, é incrivelmente poderoso. Ele desfaz instantaneamente a postura em C do sofá. Alinha a sua coluna, coloca os ombros no lugar e, o mais importante, abre a sua caixa torácica, permitindo uma respiração completa e profunda. Essa inspiração profunda envia uma onda de oxigênio fresco para o seu cérebro, despertando-o instantaneamente. É melhor do que qualquer café para combater a sonolência da tarde. É um ato de amor próprio, um momento em que reconhece que o seu corpo precisa de espaço para respirar e viver. Portanto, veja bem, o objetivo aqui não é declarar guerra ao seu sofá. O sofá é um lugar de conforto e descanso, e todos nós precisamos disso. A questão é a consciência. É perceber que o descanso não pode significar imobilidade total por longos períodos. Trata-se de quebrar o feitiço. Trata-se de usar os intervalos dos anúncios para marchar no lugar e lembrar às suas pernas que elas são os pilares da sua liberdade. Trata-se de colocar estrategicamente o seu copo de água na cozinha, transformando a sede num convite para um pequeno passeio que faz o seu sangue fluir. Trata-se de se levantar e caminhar pela sala enquanto pensa, para alimentar o seu cérebro com o oxigênio de que ele precisa para se manter afiado. E talvez o mais fundamental de tudo, trata-se de redescobrir o prazer instintivo e rejuvenescedor de um bom espreguiçar, para abrir o seu corpo e encher os seus pulmões de ar e de vida. Lembre-se, ninguém está a pedir que corra uma maratona amanhã. O verdadeiro segredo para uma longevidade saudável não está em atos heróicos de exercício, mas sim na consistência de pequenos movimentos. Um levantar da cadeira, um passo até a cozinha, uma respiração profunda. Repetidos ao longo do dia, estes pequenos gestos acumulam-se e têm um poder transformador que nenhum treino de 1 hora, uma vez por semana, consegue igualar. O seu corpo foi desenhado para se mover. Dê-lhe aquilo que ele anseia, em pequenas e gentis doses, e ele irá recompensá-lo com mais energia, menos dor e mais anos de vida independente e feliz. Agora eu adoraria ouvir a sua opinião. Qual destes pequenos hábitos lhe parece mais fácil de começar a aplicar hoje mesmo? Talvez o desafio do intervalo ou o alongamento do gato satisfeito. Tem algum outro truque que use para se manter ativo em casa? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu uma nova perspectiva sobre algo tão simples como sentar-se no sofá, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas e realistas para viver uma vida mais longa, saudável e cheia de alegria. Lembre-se sempre, a idade é um facto da vida,
Mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias, em cada pequeno movimento. Cuide bem de si e viva a sua melhor vida, em qualquer idade. Até a próxima.